O duplo grau de jurisdição é um princípio que não está expresso na Constituição Federal. Ele vem de modo implícito. Portanto, nós não temos um dispositivo que fala do princípio do duplo grau de jurisdição de modo explícito. No entanto, se nós pegarmos o artigo 92 e seguintes da Constituição Federal, nós vamos perceber como é organizado o nosso Poder Judiciário. E ali nós vamos ver que há uma relação hierárquica entre os tribunais, do Supremo até os juízes de primeiro grau. Esta formação, esta composição trazida pelo Constituinte nos faz perceber de que o princípio do duplo grau de jurisdição, embora não expressamente previsto, é a regra geral do nosso sistema dentro do Poder Judiciário. E qual o conceito do princípio do duplo grau de jurisdição, para nós começarmos a trabalhar com ele? O conceito de duplo grau nada mais é que todo mundo, toda pessoa tenha direito a pelo menos um recurso. Preste atenção, toda pessoa tem que ter direito a pelo menos um recurso a ser interposto contra a decisão judicial. Então vamos aqui imaginar, o legislador ele pode criar vários recursos? Pode, sem nenhum problema. O legislador pode diminuir o número de recursos? Pode, não tem nenhum problema. Não haverá lesão ao princípio do duplo grau de jurisdição. O que o legislador não pode fazer é sonegar, é mitigar, na verdade, extinguir todos os recursos. Isso ele não pode, pois toda pessoa tem que ter direito a pelo menos um recurso contra a decisão judicial. E qual é o sopro de vida, a razão de ser deste princípio? Nós vamos ver agora os fundamentos do duplo grau de jurisdição. O primeiro é a falibilidade humana, pois o órgão judicante, que é composto por uma pessoa, um ser humano, o juiz, ele é falho. O juiz é uma pessoa como qualquer uma e, portanto, está suscetível a erros, a falhas. E quem é que não erra? É do humano errar. Portanto, em razão da ciência de que ele pode e que ele de fato errará, existe o recurso. A falibilidade humana, portanto, e aqui eu invoco o grande professor processualista Atos Guzmão Carneiro, ex-ministro do STJ, ele no seu livro destaca a falibilidade humana como um dos requisitos para a existência do duplo grau de jurisdição. Mas além da falibilidade, nós ainda devemos lembrar uma segunda característica, pois quando nós temos a possibilidade de uma segunda decisão, ela sendo proferida por um órgão hierarquicamente superior, nós teremos a sensação de segurança jurídica. As partes, quando elas recebem uma decisão e elas recorrem desta decisão, veja, sobrevirá uma segunda decisão. Uma segunda decisão proferida por um órgão hierarquicamente superior, vale dizer aqui, um tribunal ou um tribunal superior. No nosso caso, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais ou os tribunais superiores. Quando as partes remetem a apreciação do tribunal pela segunda vez a causa, dá a elas a sensação de maior segurança, maior conforto e a esperança de uma renovação, de uma revisão daquela decisão. De modo que quando vem a segunda decisão, meus caros, a parte sente-se confortada. Sendo esta decisão de revisão, como mantendo a decisão atacada, a parte terá um conformismo maior, pois a decisão foi proferida por um juiz mais maduro, mais experiente, pois os desembargadores e ministros, presumimos que sejam pessoas que estão ali por merecimento ou por antiguidade, ou ainda pessoas que estão no caminhar da judicatura com uma experiência maior, uma experiência larga. Então, a segunda decisão, ela será proferida por um órgão hierarquicamente superior, dotado de mais experiência. Um terceiro fundamento ainda do duplo grau de jurisdição é que o juiz de primeiro grau, sabendo que contra a sua decisão poderá haver um recurso, ele se cerca de maiores cuidados. Ele vai ter mais cuidado na hora de decidir. Vai decidir, não estamos dizendo que ele não decide com cuidado, não. Nós sabemos que os magistrados se cercam de cuidados já pela natureza da sua própria carreira. No entanto, ao saber que a decisão será revista, poderá ser revista, isso faz com que tenha ainda mais cuidados para o proferir da decisão. Então estas são as três características, três fundamentos do nosso princípio do duplo grau de jurisdição. Podemos ainda lembrar que há uma natureza política deste princípio,
pois através desse princípio nós teremos um controle da própria atividade jurisdicional. Há um controle, pois é um órgão, é uma esfera controlando outra. O juiz de primeiro grau sendo controlado pelo de segundo, o de segundo sendo controlado pelos tribunais superiores e assim sucessivamente. E é necessário esse controle, porque o judiciário é composto por pessoas que estão na carreira e ali eles são vitaliciados. Diferentemente do legislativo e do executivo, aonde as pessoas que os compõem são pessoas que ali estão através do mandato, através do voto, através da eleição. O judiciário, ninguém vota no juiz para ali estar. Não, uma vez que ele entra ali, ele é vitaliciado e vai até a sua aposentadoria compulsória, ou se antes ele assim o quiser e desejar, poderá aposentar-se. Então percebam que o duplo grau de jurisdição, ele serve como também um controle da atividade jurisdicional. E para nós fecharmos aqui este princípio, é necessário nós ainda lembrarmos de duas figuras, a remessa necessária e os juizados especiais. A remessa necessária, ela é um fenômeno que ocorre com a remessa dos autos para o tribunal. Naquelas causas onde as decisões são proferidas em desfavor da fazenda pública. E aí nós abrimos lá o artigo 496 e vemos inclusive as exceções. A ideia aqui não é trabalhar especificamente com a remessa, mas é sabermos que a remessa necessária, ela de fato ocorrerá nas ações em que o poder público teve uma sentença desfavorável. Aí esta decisão, ela será automaticamente remetida para o Tribunal de Justiça, a fim de que ela seja revista. Sendo assim, a remessa necessária é um requisito de eficácia das decisões proferidas contra a fazenda pública. E quem possibilita esta remessa é exatamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Por fim, meus caros, o duplo grau de jurisdição incide também nos juizados especiais. E aqui nós devemos lembrar que no âmbito dos juizados especiais, quando nós temos uma sentença proferida, se a parte deseja recorrer desta sentença, isso aí não será enviado para o Tribunal de Justiça, mas sim para o Colégio Recursal. O Colégio Recursal é exatamente o segundo grau lá dentro dos juizados especiais cíveis. O Colégio Recursal, ele materializa o princípio do duplo grau de jurisdição no âmbito dos juizados especiais. É composto por juízes da circunscrição, vale dizer aqui, juízes da comarca. Não pode ser aquele que sentenciou, obviamente, senão nós teremos a violação do princípio do juiz natural. No entanto, outros juízes da comarca e de comarcas vizinhas poderão compor o colégio recursal a fim de dar maior celeridade na tramitação e no julgamento e no trânsito julgado do feito.